Deus, estamos começando nesse momento mais um programa Vivendo com Sabedoria com o pastor Edivan Souza. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero declarar um dia de bênção, de paz, de vitória sobre a tua vida, sobre a sua casa, onde quer que você esteja nesse momento acompanhando essa live, que a paz do Senhor possa reinar em seu coração, amém? Eu declaro que há um tempo novo chegando para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro na sua vida, meu irmão, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Queridos, nós estamos iniciando uma nova série essa semana, tá bom? Uma série que Deus irá tocar o teu coração com esse tema, com aquilo que vamos estar falando aqui, aprendendo nesse programa. A nossa série dessa semana, Tempo de Conquista. É isso mesmo, né? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E eu quero declarar durante essa semana que há um tempo novo, um tempo de conquistas chegando para a sua vida. Aquilo que você tem semeado, lágrimas, perseverança, chegou o tempo da colheita. Eu declaro na tua vida em nome de Jesus Cristo. E se você recebe, declara aí: eu tomo posse, pastor Edivan, da minha vitória em nome de Jesus, amém? Tem vitória de Deus chegando para a tua casa, para as tuas finanças, para a tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, quero, em nome de Jesus Cristo, dar um bem-vindo a você que está pela primeira vez chegando no nosso canal. Eu sou o pastor Edivan Souza e o programa Vivendo com Sabedoria acontece toda semana, tá bom? De segunda a sexta-feira, e você é convidado a estar participando conosco. Cada semana uma série nova. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal rapidinho aí, você se inscreve. E quando você se inscrever no nosso canal, você estará sendo incluído nas nossas orações, em uma grande corrente de oração que nós temos aqui todos os sábados, no programa Clamor pela Família, que acontece todos os sábados às 10 da noite, tá bom? Então dá o teu like, e você fazendo isso, o YouTube entende que aquilo que estamos realizando aqui é relevante, indica essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Então sejam bem-vindos, estejam conosco aí. Tema de hoje da mensagem: a conquista de José. É isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a história de José. Eu creio que a gente vai aprender aqui muitas coisas em nome de Jesus, né? Então, todos nós conhecemos a história de José, tudo que ele passou, né? O sonho que Deus mostrou a José, e ele relata a seus irmãos, né? E por isso ele não foi bem aceito no momento que ele conta seus sonhos. E essa história muitas vezes se repete também na minha vida, na sua vida, quando a gente acaba contando projetos nossos, né, para algumas pessoas que não deveríamos contar. Essa que é a realidade. E aí a gente acha que vai ter apoio. Muitas das vezes a gente acaba tendo pessoas que às vezes estão torcendo contra aquilo que a gente com alegria vai relatar. Então tenhamos cuidado, né, com quem vamos relatar nossos sonhos, nossos projetos. Há momentos às vezes de estarmos só em silêncio e orando e apresentando e consagrando ao Senhor. Então que venhamos pedir a Deus o discernimento espiritual, amém? Então abra a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 37, versículo 11. Tema da mensagem de hoje: a conquista de José. O nosso primeiro ponto, vamos falar sobre a inveja não vai te parar. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, né, que a inveja não vai te parar. Os irmãos de José o invejaram quando ele relatou o seu sonho, né? Tentaram prejudicá-lo, atrapalhar, para que ele não chegasse, né, no local determinado que Deus tinha para ele. Mas a inveja não parou, as perseguições não pararam. Sabe por quê? Porque José foi um homem temente a Deus, perseverante, e é isso que Deus quer na minha e na sua vida. Seja perseverante, seja um homem ou mulher temente a Deus, e não importa os levantes que se levantarem contra a sua vida, isso não vão te impedir, isso vão te amadurecer, vão te dar experiências, amém? Gênesis capítulo 37, versículo 11, se você quiser fazer suas anotações, olha o que nos fala a palavra do Senhor. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Tá vendo, irmão? Então, há uma diferença entre os irmãos de José para o pai de José. A Bíblia diz que os irmãos de José o invejavam, porém, Jacó guardava tudo aquilo no coração. Então, eis aí a diferença, né? Para quem você relata seus sonhos.
Os irmãos de José invejaram a ponto de vendê-lo, né? A ponto de excluir. Olha, nós não queremos que você faça parte das nossas amizades, você com esses sonhos altos, esses projetos. Eles desprezaram José. Só que, meu irmão, né? Deus é aquele que muda o tempo, que controla o tempo, que cria situações para beneficiar o seu povo. Tudo aquilo que tentaram prejudicar José, jogando José na cisterna, vendendo José como escravo, Deus transformou tudo em bênção. Sabe por quê, pastora Marina? Porque está escrito, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus transforma, irmão, muitas vezes, né? Aquilo que quer vir te colocar para baixo, Deus transforma em bênção. Tá bom? Então seja perseverante. Nosso segundo ponto. Deus era com José, tá vendo? E meio tudo aquilo que José estava passando, né? Porque muitas vezes na boca de umas pessoas você é uma coisa. Você muitas vezes busca Deus, se empenha, faz tudo direitinho, mas na boca das pessoas você é o santarrão, você é aquele que quer se mostrar, né? E as pessoas às vezes veem você de outra forma, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não importa o que as pessoas dizem de você, o que importa é o que Deus fala ao teu respeito, né? Então não importa o que os irmãos de José criticavam José, o que importava era que José era para Deus, e a Bíblia diz que Deus era com José. Tudo que o José tocava, Deus prosperava, e isso, irmão, irrita as pessoas invejosas. Por mais que elas nos perseguem e falam tanta coisa, Deus vai nos prosperando. A gente vai tocando e Deus vai prosperando, Deus vai agindo, e elas ficam, como é que pode? Né? Por quê? Porque a comunhão com Deus, a fidelidade com Deus, né, faz isso acontecer em nossas vidas. Gênesis 39, 2. Olha só, Gênesis 39, capítulo 39, e o versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, ou seja, na casa de Potifar. Então, Deus era com José, e ele foi um varão próspero, né? Então, irmão, eu já abro aqui um espaço para falar, né, sobre algo muito importante. Zele pelo seu nome, né? Vale mais um bom nome do que muitas riquezas, está escrito em Provérbio. Então, zele do seu nome, aquilo que você faz, os negócios que você faz. Você pode não ter um emprego ganhando muito dinheiro, né? Mas você tem um bom nome. Aonde você vai, você sabe fazer as suas coisas com honestidade, com sinceridade. Você comprou, pagou. Isso é muito importante, irmão, tanto diante de Deus como diante também dos homens, né? Quando as pessoas às vezes nos apontam sem ter razão para apontar, que muitas vezes isso se repete, por mais que você seja uma pessoa honesta, não vai faltar pessoas para criticar você de alguma forma, mas a sua consciência vai estar tranquila. Isso é que é importante. Então, por que Deus era com José? Porque Deus viu o coração de José. Deus viu que José não era aquilo que as pessoas falavam de José. Tá bom? Então, nós vamos aqui para o nosso terceiro ponto, já vamos para a conclusão. Se Deus está falando com você através dessa mensagem, deixa teu like, não se esquece, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo também, tá bom? E de estar conosco, irmãos, orando e intercedendo, amém? Terceiro ponto, nós vamos aqui falar sobre de escravo a governador. Foi isso que Deus fez com José. Um escravo, né? Escravo numa noite ele estava dormindo ali numa cadeia, que era o momento em onde ele se encontrava, quando ele foi chamado para ser governador. Hoje ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e tudo o que José interpretou aconteceu. José pede até para o copeiro se lembrar dele, mas acabou se esquecendo, e muitas vezes isso acontece. Pessoas que às vezes dizem que vai te ajudar, vai estender a mão, essas pessoas se esquecem de você. Deus mostra para nós, irmãos, que nós não dependemos do homem. Deus pode até usar o homem, mas nós dependemos de Deus, tá bom? Então não se apegue em palavras de pessoas que dizem que vai te ajudar, vão fazer aquilo e acaba se esquecendo de você. Dependa de Deus, que quando chegar o tempo de Deus, Deus vai fazer que nem fez na história de José. Deus vai mudar o capítulo da sua história. E eu declaro esse tempo de Deus chegando para a sua vida. Deus vai levantar pessoas que talvez você nem conheça. José nem conhecia o faraó, mas
A história de José, chegou até Faraó. A sua história vai chegar até pessoas grandes que vão se lembrar de você pela sua fidelidade, por você ser uma pessoa perseverante, pelo teu testemunho. Pessoas vão conhecer a tua história e vão querer te conhecer, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, versículo 38 ao 40. Gênesis capítulo 41 e o versículo 38 ao 40. Olha o que nos fala a palavra do Senhor. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, e somente no trono eu serei maior que tu. Está vendo, irmão? Olha só que Deus faz com José. Então vai fazer assim na sua vida. Quem sabe, né? Você até hoje tem tido só momentos de frustrações, decepções, mas eu creio que a partir de agora chega um tempo novo na sua vida. Você não vai terminar o ano da maneira como você se encontra. Te prepara porque vem notícias boas, eu declaro em nome de Jesus Cristo. Te prepara para mudar de cargo na tua empresa. Te prepara porque Deus vai te dar o teu próprio negócio. Te prepara porque Deus vai te usar muito ainda nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Começa a se consagrar, lê a palavra do Senhor, porque Deus vai te usar na área de pregação, na ministração, em nome de Jesus Cristo. Tem uma cadeira de honra te aguardando em nome de Jesus. Então, tudo aquilo que José passou gerou experiência para José ser um grande líder, liderar ali o Egito e toda a terra, porque no momento em que teve a fartura, José colheu tudo, e quando chegou a fome, José tinha mantimento no Egito e era ele que administrava tudo, irmãos. Então chegou o tempo de honra para José. Chegou o tempo que os irmãos de José vieram na fome comprar mantimento e José estava lá sentado na cadeira de honra, né? E depois José se declara a seus irmãos que ele era aquele que seus irmãos o venderam, né? E José ali perdoou seus irmãos e houve paz, né? E José entendeu que tudo aquilo, né, foi a mão de Deus para que José chegasse no seu lugar determinado. Então tem coisas que muitas vezes eu e você não entendemos. Por que tantas portas fechadas? Por que muitas vezes a gente clama, nossas orações não são ouvidas? Porque às vezes até no silêncio de Deus Ele está trabalhando, tá bom? Então depois nós vamos entender. O que eu faço hoje, você não entende, mas depois você vai entender. Por que portas fechadas? Por que você passou tanto isso? São Deus nos preparando, nos capacitando para coisas grandes. Então fique com essa palavra. Nós vamos, pastora Marina, estar orando pelo estado de Amazonas essa semana, amém? O estado de Amazonas tem 62 municípios. Cada semana, irmão, nós estamos orando pelo estado do nosso país. Eu convido você nesse momento a orar comigo pelo estado de Amazonas. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Nós declaramos que todos aqueles que ouvirem essa palavra, meu Pai, eu creio, meu Pai, que o Senhor vai fazer um grande mover, Pai, na história, que um tempo novo está chegando para o meu irmão e para a minha irmã, Pai, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Eu declaro isso em nome de Jesus Cristo, Pai. E assim, Pai, queremos te apresentar o estado de Amazonas, Pai. Eu não conheço, mas Tu conheces. Visita aquele estado, Pai. Visita ali, Pai, nossos irmãos em Cristo. Visita ali, meu Pai, aqueles que estão sofrendo, Pai, precisando de uma libertação, de uma transformação. Te apresentamos ali, Pai, o governador daquele estado, as autoridades, Pai, constituídas, Pai, naquele estado. Oramos, Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra que temos que orar pelas autoridades, Pai, que toda autoridade é constituída pelo Senhor. Então, apresentamos ao Senhor, Pai, que eles possam liderar, meu Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai. E em nome de Jesus Cristo, nós declaramos salvação, libertação no estado de Amazonas, Pai, em nome de Jesus Cristo. E assim, Pai, eu declaro a Tua bênção, Pai, sobre cada ouvinte do programa
Vivendo com Sabedoria. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a nossa nação brasileira, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe essa mensagem com o número de pessoas que você puder. E não se esqueça de estar conosco todos os sábados no clamor pela família a partir das 10 da noite. Que Deus em Cristo nos abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.